E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar um episódio aqui que eu tenho certeza que vai ser inspirador para vocês. A gente trouxe uma pessoa muito querida, que a gente gosta muito, que a gente já estava pedindo para vir um tempo, que eu tenho certeza que vai ser um exemplo ótimo para todo mundo. Para me ajudar, eu trouxe Jane Carvalho, Vitor Rocha. Olá, pessoal. E para compartilhar a experiência pessoal dela, a mãe general, Dani. A mãe do Augusto, conhecida internacionalmente como mãe general, mãe né? General, ainda bem que é um elogio, né? Graças a Deus. É um elogio, com certeza. É um elogio, ainda bem que ele fala isso com o coração cheio de amor. Não, e é muito legal também, Daniela, que a gente brinca assim, e o Augusto fala isso, né? Minha mãe é a mãe general. Mas ele não fala isso com pesar nenhum. Pelo contrário, né? Então, apesar da exigência, da cobrança, ele está muito feliz, está realizado e é um menino muito feliz, né? Eu falo assim, as pessoas, às vezes, hoje em dia, principalmente hoje em dia, que as pessoas estão muito sensibilizadas, eu brinco, eu falo, quando eu me tornei mãe, a primeira coisa que eu trouxe para mim é que não dá para ser mãe com culpa. Uhum. Porque quando nasce a mãe vem com a culpa junto. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer o melhor, e se eu falhar, e se eu errar, e se você for ficar nessa loucura, você se perde ali, e aí você perde a virtude de ser mãe, né? Porque eu falo muito isso, o pessoal fala assim, eu sou uma mãe amiga e tal. Eu falei, gente, eu nunca me coloquei na posição de mãe amiga. Eu sou mãe. Mãe é muito superior a ser amigo. Sabe? A gente tem uma relação muito amistosa, uma relação muito amor dentro de casa, família ali, como diz, a gente pega junto, muita parceria e tal, mas eu nunca me permiti, falei, não, eu não sou amiga, porque o papel de mãe, ele é uma dimensão muito maior, sem dúvida, que é um amor muito maior, e a gente tem que ter, como diz, o papel de ser exigente, porque nós moldamos os filhos da gente para o mundo, né? Então, a gente quer que eles sejam felizes, a gente quer que eles conquistem o mundo, mas a gente é o grande treinador deles, né? É quem prepara, a gente vai dando os obstáculos ao longo da vida deles, para que cada obstáculo que eles superem dentro do lar, dentro da família, dentro, né, com toda aquela hierarquia que tem que ter e tudo, a gente sabe que a gente está preparando eles para lá fora, exatamente, no mundo, eles estarem tranquilos para subir degrau por degrau. Então, assim, eu recebo o título de mãe general com muito orgulho. O Augusto ele é um menino muito de ouro, assim, ele é muito, a índole dele, ele é muito carinhoso, muito bom, e ele já passou os perrengues com a mãe general, e assim, aqueles perrengues, o pessoal vira e fala assim, nossa, castigar, esse cruel, não, são pequenas coisas, tipo, esquecer o chinelo lá na quadra brincando, se vira, vai lá, volta e pega o chinelo e acha o chinelo, e se vira. Perdi o uniforme no colégio, você tá sabendo que você vai pagar o uniforme que você perdeu, né, porque é ter responsabilidade. Então a gente vai dando essas correções de curso que eu falo, né, quando a gente educa desde pequeno, a gente vai corrigindo o curso desde pequenininho. Quando chega nessa fase agora, você já corrigiu, assim, pode dar até alguns embates, alguma coisa, mas são coisas muito leves, você não tem, assim, grandes conflitos, né? É o que você fala o tempo inteiro, né, Jane? Isso casa muito com essa fala da Daniela, que essa questão de comprar o amor dos filhos, às vezes, né? Inverter os papéis, é amiguinho, é alguma coisa. Não é isso, mãe é mãe, pai é pai, e a autoridade é uma coisa inerente à função, né? Ao cargo. A gente não tem que agradar, tem aquele... Eu até tenho alguns, de vez em quando a gente assiste alguns posts no Instagram, aquele psicólogo Rossandro Kinsley, né? Ele fala, né? Que ele tem uma frase muito interessante, que ele fala que o amor, ele é um sentimento que pertence ao ser humano, né? Somente o ser humano é capaz de amar, e ele decorre do respeito. Sim. O ser humano só ama aquilo que ele respeita. Então, assim, a gente vê muitos pais hoje preocupando se o filho ama, não vou deixar meu filho triste, eu não vou frustrar o meu filho, e não entende que com isso eles estão deixando de construir o respeito. E naturalmente lá na frente isso pode não se converter em amor. Pelo contrário. Né? Vem uma frustração, vem... E eu falo assim,
o papel do pai e da mãe é colocar dificuldade na vida dos filhos. E o que é a dificuldade? É o caderno que tem que estar caprichado na escola, é acordar no horário para poder não perder a aula, é arrumar o quarto, arrumar a cama, ajudar naquilo dentro de casa, é lavar uma louça, é fazer uma companhia. Meus meninos mesmo lá, tadinhos, a gente faz revezamento de vovozinha, né, que a gente tem a minha mãe que mora com a gente, está com 90 anos, então hoje eles têm essa responsabilidade, eu preciso sair. Eles vão ficar com a avó, e não tem essa tipo, eu não quero ficar com a minha avó, não, eles sabem que é responsabilidade, que é compromisso. Então você vai dando pequenos compromissos ao longo da vida, né, pegar o cocô do cachorro, e eles vão se acostumando a isso, e a gente vai moldando. Então se você molda, quanto mais novo você vai moldando, né, mais fácil é na vida adolescente, na vida adulta, né? Na Bíblia fala, né, ensina teu filho o caminho do bem, que dele ele não se desviará, né? E a gente vê muito isso, né? Essas crianças que são super protegidas, você vê isso direto também com os meninos, né, Vitor? Eles não conseguem se deparar com dificuldade. Chega no exercício de matemática lá, o aluno que é super protegido dentro de casa, ele se depara com uma dificuldade e trava. Ele consegue resolver. A primeira coisa que ele faz é perguntar, professor, como é que eu faço? E a insegurança, né, Jane? Que é, assim, terrível a insegurança. A insegurança é algo assim, professor, tá certo. O aluno, assim, ele nem lê o problema direito, ele nem começa a fazer, ele já quer um retorno ali para ver se tá certo. Uma validação, né? Uma validação o tempo inteiro, eles precisam disso. Então, assim, é muito característico esse aluno que ele é muito paparicado, que a vida inteira, e a escola também, hoje em dia a escola secular está fazendo muito mesmo isso. O papel dos pais. Então, assim, é uma crítica que eu faço, não necessariamente à escola, mas junto à escola com os pais, porque os pais exigem que a escola paparique também, né? Tem lá o grande grupo dos pais do WhatsApp, aquela máquina de moer professor, né? Que ali os pais, eles se organizam fortemente armados contra o professor ali, que eu nunca vi um negócio daquele jeito hoje em dia. E quando eles vão pra cima, eles vão já de grupo, né? Então, assim, a escola é obrigada a paparicar, os professores são obrigados a paparicar, em casa também. Fica esse indivíduo, esse ser humano, todo fragilizado, sem força realmente para andar com as próprias pernas, para encarar os desafios, e é igual a gente vê, uma insegurança tremenda, precisando de uma validação externa a todo instante. Onde é que está aquela personalidade forte, robusta para encarar os desafios que são propostos aí o tempo inteiro pela vida? O que eu vejo muito assim, o que eu pratico, né? Foi assim que eu fui educada, né? Minha mãe me educou assim. Deu certo, né? Minha mãe sozinha colocou 2 filhos na faculdade, eu tenho uma vida bem sucedida, tenho minha profissão e tudo, e o que eu vejo é o olhar que o pai e a mãe têm sobre o filho. A gente tem que olhar para os filhos da gente, lógico que a gente vê milhões de virtudes, a gente vê milhões de valores, mas a gente tem que olhar com um olhar nu. Eu preciso criticar o meu filho. Em que sentido? Eu não posso achar que ele é a joia mais perfeita do mundo, porque todos temos defeitos. Então eu preciso olhar para a virtude dele, mas eu preciso olhar pro defeito dele, e sobre o defeito eu tenho que me debruçar e sim, esse é o ponto que eu vou exercitar a minha paciência, o meu estresse, que eu vou ali marretar em cima e corrigir os erros. Então, é muito importante isso, que os pais não se constranjam de olhar para um defeito de um filho e falar assim, eu preciso atuar ali naquele ponto. A melhorar, né? Eu vi muito isso, assim, ano passado mesmo, o Augusto estava estudando, então, no cursinho, se dedicando demais, então ele estava super bem, mesmo apesar de não fazer nada no colégio, mas ele estava super bem, porque ele estava, né, se sacrificando extremamente, então o resultado vem lá no colégio também. E gerou um grupo muito grande de pais reclamando do professor de matemática. Virou, igual você falou, né, um maldito grupo de WhatsApp, né? Todo mundo, professor de matemática. Eu conversei com ele, porque em momento algum ele estava reclamando comigo de conteúdo, de professor e tudo. Eu falei assim, Augusto, mas poxa, o que está acontecendo? O pessoal que está em polvorosa por causa do professor. Mãe, essa professora é difícil. Ela é difícil. Agora, ela não é uma má professora. Ela é exigente.
Mas, por exemplo, tem um outro professor lá que ele é muito ruim, ninguém reclama, porque ele não cobra. É isso mesmo. E aí no grupo ninguém, lógico, os pais não estavam sabendo. Aí eu até coloquei no grupo, falei, gente, olha, só pra vocês terem noção do que tá acontecendo, eu não tô tendo problema de nota, meu filho tá com notas ótimas e tudo, então vou trazer pra vocês o olhar dele. Que essa professora, ela é puxada mesmo, ela é difícil e tudo, mas que ele não acha absurdo, né? Tanto que ele tá com notas muito boas, mas tem professor que vocês deveriam realmente se preocupar e que os meninos vão pegar leve nessa reclamação e tudo. Vamos olhar com um olhar mais externo, né? Não, no meu filho só ele tem razão, não. Vamos olhar o externo, vamos, como diz, as duas versões, né? Vamos olhar todos os prismas pra gente poder, porque também não é interesse. Se realmente se você tem um professor que ele é ruim, você quer que a escola melhore. Agora, se você tem um professor que é difícil, você quer que o seu filho melhore. Que ele suba o sarrafo e que ele... Por quê? Porque lá na frente, para ele, que vai ser bom. Né? Eu acho que a dificuldade que as pessoas têm, Dani, muitas vezes é de fazer essa analogia entre a trilha da dificuldade e o desenvolvimento. Então, você falou aí, por exemplo, olha, é um papel importante do pai, da mãe, que é o guia, colocar dificuldades ao longo da vida do filho, para justamente ele ir criando essa casca, esse corpo, para poder conseguir lidar com dificuldades maiores lá na frente. E muitas vezes a escola tem esse papel de ensinar um problema matemático, um concurso, né, Jane, dificílimo, igual é o colégio militar. E o que a gente faz com eles muitas vezes? A gente coloca dificuldades para eles perceberem onde eles precisam melhorar, quais são os defeitos, como você falou, quais são as qualidades, a gente exalta as qualidades, inclusive, isso é muito importante, mas não adianta, né, Jane? A gente chegar e colocar eles numa redominha, numa proteção, sendo que vai chegar lá na frente, a vida vai agir de forma contrária. E o inverso dessa atitude de ser cobrativo, de ser pesadamente atento a todos os detalhes do processo de crescimento e de desenvolvimento do filho, vem uma corrente contrária. Eu quero que o meu filho seja feliz. Tem essa. Felicidade é algo momentâneo. A gente não fica feliz o tempo todo, a gente não vive feliz o tempo todo. Mas quando os pais protegem os filhos, igual você disse, colocam numa redoma, eliminando quaisquer problemas, quaisquer dificuldades da vida do menino, eu tenho muito medo do adulto que será formado. Porque tão logo nós já estamos percebendo adultos de 30, 34 anos morando na casa dos pais, porque ainda não tiveram autonomia de sair. Mesmo que tenham um emprego, não se sentem seguros para levar uma vida de maneira autônoma. Mas a minha grande preocupação não é só essa questão de estar dentro de casa. A minha grande preocupação é que tipo de prejuízo psicológico esse adulto trará. Exatamente. É uma grande questão essa correlação que as pessoas fazem entre facilidade e felicidade. Facilidade e felicidade não é a mesma coisa. De jeito nenhum. Eu gosto muito do exemplo da Dani e do Augusto, porque o Augusto é um menino fantástico em vários aspectos. Vocês sabem que eu adoro ele. Eu sou mãe coruja. É mãe general e mãe coruja. O Augusto é feliz. O Augusto é extremamente educado. Super bem resolvido. Muito bem resolvido. Respeitador, determinado, disciplinado. Educadíssimo. Extremamente. E feliz. A festa dos aprovados lá, o Augusto foi um dos que mais aproveitou, jogou futebol e pulou na piscina e brincou com todo mundo. Feliz. Tá lá no colégio militar agora fazendo 1000 atividades que eu sei. Tá feliz, tá se divertindo, tá estudando. Quase ganhou o Alamar, que você contou pra gente agora, né? Faltou 1 milésimo pra ele ganhar o Alamar. Então, assim, não são coisas antagônicas, né? Ter disciplina, ter dificuldade e ser feliz. Eu falo muito assim, a felicidade, ela é uma escolha. A gente tem que ensinar os nossos filhos a escolherem ser felizes. Porque o que acontece hoje é que eles estão sendo criados com uma felicidade irreal. Sim. Ou seja, a felicidade está no celular que a mamãe me deu de última geração, que custa quase o valor de um carro.
A felicidade está numa viagem que eu faço para a Disney ou para qualquer outro lugar caríssimo? Está numa roupa cara? Não, gente. A felicidade está nas pequenas coisas. Eu costumo falar muito assim, que a única fase na vida de um ser humano em que a felicidade dele não depende dele é na infância. Por quê? Porque ele não tem que pagar conta, ele não tem estresse, ele não sabe como diz, se o mundo está caindo na cabeça da família, as responsabilidades, os pesos, a saúde, se tiver tudo em dia, ótimo, ele vai ser feliz. E muitas vezes tem crianças que são doentes, que são felizes. Sim. Mas o mais importante é a gente tirar a felicidade do ter e colocar a felicidade no ser. É o lugar onde estão colocando a felicidade é que está criando essa confusão na cabeça dos meninos. Então, por exemplo, você ter a sua família à sua volta, todos com saúde, todos com uma convivência harmoniosa, em que você tem um lar colaborativo, pais que te apoiam, pais que te exigem porque te dá parâmetro, te dá balizamento, isso é ser feliz. Você comeu arroz com feijão, eu falo assim, na minha infância tivemos uma vida mais difícil, né? Mamãe era sozinha para criar a gente, costurava, então a minha vida era muito mais difícil do que o conforto que o Augusto tem hoje, que eu e o pai podemos proporcionar para eles e tudo, mas a gente ficava feliz no arroz com ovo, que arroz com ovo gostoso, porque era feito com amor, era feito com carinho. Então eu falo que a gente precisa trazer de volta para a criança a simplicidade, sabe? A criança ser criança. Você precisa voltar a ter o tédio. Tédio das tardes chuvosas, as tardes chuvosas em que você não tem nada para fazer. E o que você vai fazer? Vamos ficar em família. Eu falo que uma coisa que meus meninos gostavam muito quando eles eram pequenininhos, eu morava na divisa de BH com Sabará e depois do meu prédio era uma fazenda. Então, quando construiu o prédio, a rede da CEMIG era muito precária ainda, porque eles tinham que ter feito extensão de rede e tal. Então, qualquer ventinho que batia na bananeira, como diz, a luz caía. E se minha mãe estivesse em casa, era o momento preferido dos meninos, porque é a hora da vovó contar casos. Vovó, vamos contar um caos, que eles ainda brincavam e tudo. Aí a gente sentava na varanda, a vista era muito bonita, o céu, muita gente aproveitava, estava sem luz para ver aquele céu bonito e tudo. E minha mãe ia contar casos da infância dela, da vida dela na roça. Então, assim, esses momentos, eles são muito simples. E isso traz felicidade para a criança. Traz felicidade para a infância. Você não precisa ter um iPhone, você não precisa ter a roupa de última geração, o consumo excessivo, a tela excessiva, porque os momentos de amor em família, eles são... Então, assim, isso foi construindo o Augusto e a Mariana, né? Hoje uma pessoa chega para mim e fala assim, nossa, quantos anos estão seus filhos? Fala, a Mariana está com 19, o Augusto está com 16. Não, essa fase é tão difícil, né? Eu olho e falo assim, não, essa fase está muito legal. Mas por quê? Porque eles são amigos, a gente incentivou sempre a serem muito amigos um do outro, serem parceiros. Então são coisas que a gente incentiva de pequenininhos. Os irmãos não podem ser rivais, os irmãos têm que ser amigos, parceiros, colaborativos um com o outro. A Mariana sempre foi exemplo para o Augusto, né? Ela sempre foi muito aplicada, muito estudiosa, e ele foi na esteira dela, então a gente sempre incentiva que eles estejam juntos. E você vai construir. Então, assim, o que é felicidade? Voltando àquela pergunta lá do o que é felicidade? É você sentar na mesa, juntos, e quando você constrói valores do que é esse parâmetro, lá na frente, mesmo que ele tenha frustrações, que ele tenha momentos de dificuldade, de dor, e não é dizer, né, o Augusto já teve os momentos de dificuldade dele, de dor, né, até já contei para vocês assim, que já as dores que ele já viveu também. Então, assim, mas ele é feliz por isso, porque aquele momento de felicidade, ele era suficiente para suprir o coração dele. E em qualquer momento de dificuldade, lá na frente, quando ele estiver conquistando outros voos, né? Eu brinco com eles que eu falo, eu tenho certeza que para mim, para os meus filhos, o céu é o limite. Eles podem estar em qualquer lugar do mundo que eles quiserem. Que bater uma solidão, que bater uma frustração, né? Um relacionamento que às vezes não se concretiza, um emprego que não tem aquela felicidade que você esperava, tá? Mas que os valores deles são suficientes para eles se reorganizarem,
se construir e escolherem ser felizes, entendeu? Eu falo muito isso, que às vezes tem pessoas que têm tudo e não conseguem achar essa tal felicidade, né? Porque a felicidade, ela é construída ao longo da vida desses momentinhos Sem simples, dúvida. né? Dessa vivênciazinha pequena e do afeto, principalmente o afeto. Você tocou num ponto aí que eu acho muito importante. Os pais não têm mais convívio com os filhos. Se nós perguntarmos para os filhos alguma história dos pais, eles não sabem. É verdade. Não existe mais esse tempo de conversa, o desligar a televisão, desligar o celular e qualquer outro aparelho para estarem juntos ali numa conversa, para conhecer de verdade. Você fala muito isso, né, Jane? Essa importância de contar a história, né? De criar esse ambiente lúdico para crianças. Isso até ajuda na redação, né? Ajuda na redação, sem dúvida. E também transmitir justamente esses valores, né? Sim, sim. Eu vejo defendendo alguns pais, porque às vezes eu acho que é falta de sapiência da própria virtude. Que são pessoas excelentes, que conquistaram a vida, superaram dificuldades, dão hoje uma vida infinitamente melhor para os filhos do que eles tiveram. Só que na hora de dar esse exemplo, eles pecam comprando um iPhone, ao invés de sentar e contar como é que a vida foi para eles, né? Que é o que eles teriam de mais valioso para repassar, acaba não sendo repassado por uma inversão aí do que é importante de verdade. E eu falo muito assim, não é que você não possa dar o prêmio, eu tenho condição, um iPhone para mim não custa nada, às vezes é onde você coloca a importância. Muitas vezes uma pessoa que tem uma condição muito boa financeira, ela não dá valor num iPhone 15, ela nem preocupa se ela tem um iPhone X, eu nem sei qual que é o último agora. Lá em casa a ordem o celular dos filhos é sempre pior do que o celular dos pais. Então isso é hierarquia, tem que manter hierarquia em tudo. Mas eu falo assim, porque valores, a pessoa põe o valor dela, né, aquilo que alegra a vida dela, em coisas muito mais simples. E a gente vê, às vezes, muitos pais que se matam numa dificuldade louca para prover um status e esquecem que o estar junto, o estar presente, ele é muito mais significativo. É que é formador mesmo da personalidade e do caráter. Entendeu? Isso, assim, eu de vez em quando os meninos brigam comigo, que eu que tenho mania agora. Eu agora que me permito, às vezes, ficar no celular, no negócio. Augusto vai lá pro meu quarto. Mãe, larga esse celular aí. Vamos conversar? Faz um cafuné. Adoro um cafuné. Faz um cafuné aqui, mãe. Mas é justamente porque para eles lá não foram cultuado o excesso de telas. É uma coisa que nem em casa, o Augusto é um jovem de 16 anos, uma coisa que não tem nem em casa é jogo online. A gente prefere sair e ir para um bar de jogos, que tem alguns muito bons em BH e tal, ir para um bar de jogos e jogar um jogo de tabuleiro e ficar ali rindo, aquela brincadeira toda, do que ficar horas num jogo online. Não. E isso foi uma coisa interessante, porque quando ele começou a estudar para o cursinho, já foi um dilema que a gente não teve lá em casa. Para ele sair de todas as redes sociais. Quando a Jane xingou quem fica na tela, a carapuça nem serviu. Né? Não serviu para ele, porque ele, por iniciativa própria, ele saiu Instagram. Na época, eu nem sei se ele tinha Facebook, Instagram, WhatsApp. Ele, na verdade, ele ficou só no WhatsApp porque ele precisava do grupo do colégio. Mas rede social, ele não acompanhava nada. E jogo eletrônico era nenhum. E a disciplina ali, o negócio dele era jogar bola. Quando ele tinha a folga dele, era essa. O físico, o contato físico e tudo. Mas o online foi uma coisa que ele nunca... justamente... porque ele não dava esse valor e a gente procurava também não ficar estimulando demais. Né? Então, para ele foi fácil dele cortar. Pegando um gancho nisso daqui, vamos falar um pouco da trajetória do Augusto no cursinho. Eu acho que você vai inspirar muitas mães aqui, muitos pais hoje, na forma de lidar com isso. O Augusto sempre foi excepcional, né, Vitor? Dedicado, muito aplicado na turminha lá que ficava resolvendo exercício antes da aula. Ele sempre teve essa característica bem... O Augusto é aquele aluno que se torna referência dentro de sala de aula. Eu acho isso muito simbólico. Porque alguns alunos, realmente, eles se tornam mais respeitados com essa referência que eles assumem. É aquele aluno que todo mundo, ao mesmo tempo que respeita, tem um temor em relação a ele. E esse temor vem do respeito. Inclusive pelos professores, né? Sempre ele teve essa característica desde o início.
E ele não consegue essa característica somente pela parte técnica dele, que ele é muito aplicado. Só que assim, o Augusto é aquele aluno tão raro, mas tão raro, que ele traz também essa questão dos valores como pessoa. Então assim, ele é muito educado na hora que ele te aborda. A forma como ele se relaciona com as pessoas, ele é muito polido, ele é muito educado. Então sempre foi um aluno muito completo, assim, com as características perfeitas do colégio militar, né? Ô Dani, quando você falou Augusto vai tentar a prova de novo do colégio militar, como que foi essa decisão dentro de casa? Partiu dele? Partiu de você? Totalmente dele. Eu falo muito isso, assim, o sarrafo lá em casa é alto, mas a liberdade também é grande. Quando você fala isso, né, da postura do Augusto, ele tem a natureza dele, lógico, ele sempre foi um menino muito amoroso. Desde pequenininho ele era muito carinhoso com os avós, com a família, ele tem a natureza. E aí vem as correções de curso, porque aí a gente estimulava o quê? O respeito, e principalmente a responsabilidade. Eu sempre deixei muito claro para eles desde pequeno que eles são responsáveis pelas escolhas deles, a gente orientava sempre, mas principalmente pelas consequências. Eles sempre, desde pequeno, a gente falava, olha, a escolha é sua, a consequência é sua. Né? Então a gente vinha na formação e na educação mostrando que toda consequência... Então, eles foram trazendo isso, internalizando para a vida deles, e o Augusto ainda tem esse fator dele ser muito dócil, muito carinhoso, já é da natureza, isso ficou superlativo, né? E respeito é uma coisa que eu sempre coloquei. Respeito é uma coisa que a gente nasce devendo. Não tem esse negócio de, me respeita que eu te respeito. Não. Eu sou devedora do respeito em qualquer esfera, e eu respeito todos e todos os seres e todo mundo, independente da hierarquia, da idade, então assim, então eles têm muito isso, assim, nesse ponto eu sou muito exigente, assim, e eu falo, não é nem exigente no sentido, assim, da formalidade do respeito, nunca exigi que eles me chamassem de senhora, bença, tal, mas eu exigi o respeito e que eles respeitassem a todos. E aí hoje eu brinco, como ele tem que chamar senhor e senhora todo mundo lá no colégio, né, eu também virei senhora. E na trajetória dele do colégio, quando ele virou para mim e falou assim, mãe, eu quero tentar o colégio militar de novo. Eu falei, tem certeza? Tem. Aí eu falei, você sabe que a jornada é árdua. Muito árdua. Porque quando ele fez a primeira vez, ele tinha 6 anos, quando ele começou a fazer, né, pequenininho e tudo. Infelizmente foi um ano de pandemia, porque se não... 6 não, 10. Né, 10 anos. Ele foi 6º ano, falei errado. Ele estava com 10 anos. Eu falei que infelizmente foi um ano de pandemia, porque o Augusto tem uma característica muito marcante dele, que ele é competitivo. Ele é obstinado e ele é competitivo. Mas é perseverante e ele é focado. Isso é uma característica natural dele. E ele não se dispersa. Então eu falo que naquele ano da pandemia, se ele tivesse feito o cursinho presencial, ele teria se balizado nos alunos no entorno dele e teria sido ativado o modo competitivo dele, e com certeza eu não tenho dúvida que lá naquele 6º ano ele teria passado. Então eu falo que é uma pena que o ano de pandemia, o formato online, que eles se distanciaram, para ele não foi bom. Mas aí ele foi, e eu brinco assim, eu vim do colégio de formação militar, estudei no colégio Tiradentes, e eu acho uma virtude. Eu gostei muito da educação que eu tive. Não reclamo de forma alguma. E eu via nisso nele. O Augusto é um menino fácil de lidar com disciplina, com hierarquia. E foi acostumado dentro de casa com isso. Então, era a mãe general, né? A mãe general. Aí, quando ele falou de colocar, eu falei, olha, você tá sabendo que vai ser puxado. Não, beleza. E aí, a gente deu as condições, eu e o pai, vai estudar, vai fazer e tal. Aí ele começou a estudar do 8º ano no modo online, né? Vocês ainda não tinham formato online, ele começou no modo online. Eu falei, você tem certeza? Tenho, mãe e tal. Aí quando chegou no final, ele falou, mãe, online para mim não dá certo. É bom a gente ter essa... Eu falo que é muito importante isso. O Augusto, ele analisa muitas estratégias. A gente senta e debate a estratégia. Fazer a prova do cursinho do lado do militar teve estratégia por trás disso. Então, quando ele sentou e falou, mãe, não tá dando certo. Online não fluiu legal. Eu falei assim, então vamos pro presencial.
Falei, vamos lá para o TRID, vamos lá para fora da curva, porque lá no presencial você vai se moldar. Aí ele foi para esse formato e ele pegou isso, como foi uma vontade dele, e ele tem esse modo obstinado, ele pegou com unhas e dentes. Eu falei, eu nunca precisei falar para sair de uma rede social, eu nunca precisei falar para ele você tem que estudar e tal, porque era a decisão dele. Entendeu? Então, assim, isso eu vejo que isso foi muito importante. E, principalmente, assim, uma coisa que eu vi tanto dele, né, quanto minha, e eu só fiquei sabendo disso depois que ele passou, da importância da crença. No dia que saiu o resultado dele, que ele passou e tal, né, aí a gente muito feliz, aquele negócio, eu liguei pro pai dele e tal, não, Jorge Augusto passou, não sei o quê. Ele falou assim, Dani, eu não acreditava que ele ia passar. E aquilo me mexeu, porque era uma coisa que eu tinha dentro de mim. Eu acreditava que ele ia passar, sabe? Essa crença... O pai dele não estava acreditando. Ele não acreditava, mas ele não falava também, não. Ele não ia falar nunca. Embora os sentimentos passem pelos poros, né? Mas aquilo estava dentro dele. Mas eu tinha uma crença tão certeira, mas assim, não é uma crença... ilusória, que às vezes a gente fala assim, eu acredito, né? Não, era uma crença palpável, porque eu via a dedicação dele, eu via a jornada que ele fez, as correções de curso, as estratégias, eu vou estudar, né? Igual ele começou presencial, viu que estava perdendo tempo no trânsito, não, estou perdendo muito tempo no trânsito, vou fazer online porque eu não fico perdendo tempo no trânsito. Ele aproveitava o tempo do ônibus para estudar, já estava online. Só que aí ele viu que não deu certo, porque ele chegava em casa, dava sono, a cama chamava, a geladeira chamava. Aí ele, não, vai ter que ser. Aí a gente sentou, mãe, eu não tô dando conta, eu tenho que ir. Aí foi que ele falou, tem gente que fica lá o dia inteiro, né? Era Camila e tal. Falei, então bora lá o dia inteiro. Saía, no início a gente pegava uma marmitinha, almoçava lá no meu serviço, eu e ele. Aí depois ele almoçava no restaurante, muitas pessoas viram ele dormindo na porta do meu serviço, porque ele saía meio-dia da aula e eu saía 2 horas do serviço. Ele sentava na portaria do meu serviço, numa cadeirinha lá, encostava e dormia. Porque estava cansado. Aí o pessoal passava, via ele dormindo lá e tudo, aí a gente pegava o carro, ele ia dormir nos 20 minutos de percurso, ele ia dormindo dentro do carro. Ninguém te cobrou falando que você estava apertando demais, não? Tadinho. Muita gente. Nossa, o meu namorado falava isso comigo, ele tá assim, nossa, Dani, você tá apertando, o menino vai ficar frustrado, o menino vai ficar traumatizado. Vai ficar doido. Se ele não passar, ele vai ficar decepcionado. E aquilo mexeu comigo, que eu falei, gente, será que eu tô fazendo errado de botar pressão? E aí, numa hora, eu falei, não, gente, ele me virou pra mim e falou assim, ele tá perdendo a juventude dele, que não sei o que. Eu falei, gente, ainda mais hoje em dia que a gente é adulto, tem os adolescentes, né? A juventude, nossa, tá ficando tão longa, né? Eu tô com 52, eu me acho super jovem ainda, voltei pra faculdade, tô lá com os menininhos de 20. Então eu falei, gente, ele não tá perdendo nada. Ele tá deixando de viver algumas coisas, um momento de diversão, para viver um momento de seriedade. E lá na frente... Na hora que desse ele, né, como diz, a gente nem falava o si, a hora que ele colher os louros dessa jornada, ele vai ter tempo para divertir, e a gente vai ter vê tempo que todos os pais passam por isso, Dani. Todos os aprovados, alguém chegou para eles em algum momento e falou, você tá acabando com a infância do seu filho, você vai traumatizar essa criança. Gente, eu falo que a crença, o que mais me mexe comigo foi essa crença. Eu e o Augusto, a gente passava na porta do colégio, a gente fazia planos, a gente falava, Augusto, você vai... O primeiro plano foi a mudança, né? Você vai passar e a gente vai mudar para perto do colégio. E a gente vai passar aqui todo dia, você com a boininha vermelhinha, com aquele... A gente namorava aquilo e eu nunca falava com ele assim, se você passar. É quando, né? É quando. Nossa, a hora que saiu o resultado, eu vou começar a procurar uma casa perto. E passava lá e falava assim, olha que bonito o uniforme. Você vai ficar bonito demais naquele uniforme. Virgem Santíssima, meu Deus do céu. E a gente foi trabalhando essa crença e eu falo que é uma crença
uma crença pautada na realidade. Então, assim, se precisava fazer uma correção de curso, filho, você tem que empenhar no português, né? A gente sempre foi o fraco dele, porque Augusto, você tem que empenhar no português, porque, né, a prova não é só matemática, a prova é matemática e português. Aí a gente sentava, precisava comprar material, comprei todos os livros que ele precisava, a gente ainda brincava lá em casa, a gente fala, né, que matemática é para vencer, né? Tô precisando disso aqui, matemática é para vencer. Então, comprava os livros, sentava, aquilo que a gente precisava, se precisava de uma dúvida no exercício, mãe, senta aqui comigo, a gente debatia o exercício. Então, assim, é aquela crença construída, sabe? Não é uma crença tipo, eu tenho fé que meu filho vai passar, mas aí ele deixa ele... Não, é uma crença palpável. E eu falo que essa crença é muito importante. Hoje, assim, se eu tiver que dar um conselho para uma mãe, para um pai que está passando por esse processo, que dá aquela angústia, né? Mas e se? Segura a angústia, não deixa o filho perceber a angústia e dá a crença de que eles estão no caminho certo, de que eles... E primeiro que eu falo muito isso, mesmo que o Augusto não tivesse sido aprovado, não há perdas nesse processo. Né? Não há perda. Embora ninguém perceba isso durante o processo. Eu falo assim, mas deixou de brincar. Gente, a gente tem a vida inteira para brincar. A brincadeira não acaba na infância. Começa por aí. A gente brinca a vida inteira. A vida tem que ser leve com um teor de diversão, né? Então a brincadeira não é o problema. Deixou de jogar bola. Gente, isso não estão perdendo nada. Porque eu vejo como um prejuízo quando você se esforça pela metade. Porque aí sim, você cria um ponto de estresse no menino, que ele tá ali indo para a aula, morto de sono, morto de cansado, não sei o quê, mas em compensação... É uma relativa expectativa. É uma relativa expectativa, mas você deixa ele frouxo, estudando quando quer, como diz assim, não levando com a seriedade que deve, endossando um monte de falhas, né? E aí é uma perda realmente, porque você está perdendo tanto a excelência do cursinho no aprendizado, quanto a oportunidade de passar no colégio. Aí é perda. Agora, quando você leva com seriedade e tal, não deu para passar, chegou quase, mas não deu para passar, mas leva para a vida. Valeu a pena, né? Valeu a pena por quê? Porque lá na frente você já aprendeu a trilhar o caminho, você já aprendeu a jornada. Eu vivi essas duas pontas, né? Porque tanto o Augusto quanto a Mariana tentaram o colégio militar e se prepararam para isso. A Mariana não passou. Mas, em compensação, ela levou a jornada para ela. Ela levou a jornada, ela internalizou a jornada. Quando ela foi fazer vestibular, ela não fez cursinho, estudava num colégio que não era uma excepcionalidade do colégio e tal, estudou sozinha e passou. Está lá dentro da UFMG hoje. E sabe fazer a jornada dela. Sabe que tem que estudar, tem que ralar, tem que se sacrificar, e o sacrifício faz parte da conquista. Ela já viveu. E o Augusto, nessa obstinação dele, no foco que ele manteve tudo, ele logrou êxito. E eu falo assim, e muito desse êxito veio da crença que eu e ele tínhamos, que ele acreditava também. E também é importante que vocês blindaram da crença negativa, né? Ou melhor, da falta de crença dos outros. Não deixei que ninguém chegasse com ele com o si. Eu falei assim, eu lembro que eu vivi esse dilema muito grande quando o William me falou, Dani, esse menino, se ele não passar, ele vai ficar deprimido, ele vai ficar frustrado. E eu falei, meu Deus do céu, você tá cobrando, você tá criando uma expectativa. Eu falei, mas a vida é feita de expectativas. Sim. A gente tem que acreditar. Mas você não criou expectativas vãs. Não, é sólido. Exatamente, você tinha como confiar. Não é sólido, não é acreditando na lua, achando que ela é queijo, não. Exatamente. É o caminho, ele estava no caminho certo. Então, assim, era a trilha, o final era o alto da montanha. Isso é muito legal também, porque as pessoas acreditam que a confiança é uma coisa inerente, né? A pessoa nasce com ela. Não, a confiança ela é criada com base na jornada. Ela é construída. Essa semana eu estava vendo um post no Instagram que tem muito a ver com isso, com a questão da confiança. Eles distribuíram 2 testes, na verdade, eles distribuíram um teste numa sala de aula que consistia em você resolver um anagrama, que é aquelas palavrinhas que você troca de ordem e forma outra palavra, né? Então, eram três palavras. E a orientação da mediadora do teste era o seguinte: vocês vão resolver a primeira palavra. Quando vocês terminarem, levantem a mão. Depois vocês vão resolver a segunda palavra, mesma coisa. Quando terminar, levantem a mão. E a terceira palavra, mesma coisa. Então, ela distribuiu. Podem começar a primeira palavra.
De repente, com questão assim de poucos segundos, metade da sala inteira levantou a mão. E a outra metade não levantou. Aí, então, então vamos terminar a primeira palavra, vamos passar para a segunda. A mesma coisa. Com segundos, metade da sala levantou a mão e a outra metade não. Eu falei, então agora nós vamos passar para a terceira palavra. E aí, da mesma forma, de repente, em segundos, metade da sala levantou a mão e a outra metade não. E aí ela foi explicar o teste. Toda a metade da sala que levantou a mão, as 2 primeiras palavras eram 2 anagramas fáceis e resolvíveis. Só que a outra metade da sala recebeu um teste diferente, em que as 2 primeiras palavras eram impossíveis de serem resolvidas. Uhum. Só que a terceira palavra era a mesma para os 2 grupos. Uhum. Então, o que criou? Quando a primeira palavra não deu certo, a segunda palavra não deu certo, o grupo que não sabia que a palavra era impossível... Não se esforçou. Eles começaram a duvidar deles. Porque como é que o meu colega conseguiu e eu não consegui? Então, eles relataram isso, que quando eles viram que a primeira metade da sala conseguiu, eles relataram frustração, insegurança. E aí, quando chegou na terceira palavra, que era comum para todos os 2 grupos, o grupo que recebeu as primeiras palavras impossíveis não conseguiu resolver, porque eles acreditavam que eles não davam conta. A base não foi bem construída. A crença deles vedou a visão deles numa palavra extremamente simples. Então, assim, a crença é muito importante. Então, a gente tem que acreditar, eu falo muito isso, assim, e isso foi o que mexeu muito, porque quando o pai do Augusto virou pra mim e falou assim, nossa, Dani, eu não acreditava, eu falava assim, porra, mas eu acreditava. Tem que acreditar. Como que ele não acreditava? Sendo que ele estava construindo no caminho certo. Uhum. Então, assim, eu falo que os pais, assim, eu conversei com muitas mães depois, e todo mundo falava, gente, que desespero que dá, que angústia, porque você tem que motivar o seu filho com todos os seus medos. Então, assim, e o medo de... não deixar o medo transparecer. Não, e não frustrar, e ao mesmo tempo você não quer que ele se frustre, porque é lógico que naquela turma, você vê lá, teve vários alunos que não passaram, porque eram poucas vagas. Então, assim, você tem que fazer esse jogo como é que fala? De perde-ganha, nesse malabarismo, de mostrar para eles que você acredita e que não há perda no processo. Sabe? Essa confiança. E principalmente você tem que acreditar e olhar as deficiências e vir corrigindo sempre com educação positiva. Você não pode virar para o menino no meio desse processo, às vezes ele está cansado, um dia que ele está mais estressado, mas se você não estudar, você não vai passar. Essa palavra não existe. Você não vai passar, não passa nem na porta de casa. Você vai passar. E aí você começa com a educação positiva. Não, como é que tá? Vão lá que você vai dar conta. Não, vai lá que você vai passar. Mãe tá aqui, pai tá aqui. A gente confia. Eu gosto muito de uma palavra bíblica que fala que a fé é a firme certeza das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. E lá em casa sempre foi assim também. Eu julgava para cima da melhor maneira que eu podia, sempre confiando, a ponto de, por exemplo, no 7 de setembro, levá-los na avenida para assistir ao desfile e dizer, ano que vem você vai estar aqui, sabe? Então, assim, sempre projetando, lógico, cobrando também, exigindo e dando esse suporte necessário também. Mas sempre acreditando. Isso faz toda a diferença. Sim. Eu gosto de resumir isso, Jane, em visão. Assim, eu gosto muito dessa palavra também, você sabe dela, né? E para mim isso é visão. O que é visão? Visão é enxergar algo. Quando você enxerga, você tem certeza daquilo. Então, fé, você já está tendo certeza de algo que não aconteceu. Exato. Aí quando você fala, olha, quando você estiver com a sua boina vermelha, a gente vai morar aqui. Quando você estiver no colégio militar... Diferente do se tiver. Diferente do se, você já está enxergando, já está mentalizando. Não, consequentemente passando. Eu via ele de uniforme, realmente. Eu vi e falava assim, nossa, vai ficar bonito. Meu Deus do céu, as meninas vão enlouquecer com esse menino. Porque não posso. Mãe coruja. Igual eu falo, sou general, mas sou coruja. Meu filho é bonito pra danar. Depois vocês procuram nas fotos aí que vocês vão ver. Augusto é bonitão pra danar. E aí eu falava assim: não, ele vai ficar. Eu via, materializava ele. E ele
acreditava. Mais importante do que eu acreditar era a crença que ele tinha. Ele tinha ansiedade, ele tinha o medo, mas ele tinha a crença também. Mas se você não passasse essa confiança para ele, ia ser igual o anagrama impossível de resolver. Não seria. O meu cuidado, né, era não desconstruir a confiança dele. Porque se eu jogo um se eu jogo uma ansiedade, se eu jogo uma educação negativa, uma palavra, se eu abalo a confiança dele realmente... Eu tenho uma história muito interessante para contar. Em 2009, eu tive uma aluna, a prova era de matemática, depois um mês depois a prova de português, ela conseguiu pouco acima da média na prova de matemática. Ou seja, as possibilidades dela eram mínimas de aprovação. Nesse meio tempo, foi o aniversário dela. E a mãe fez uma festa surpresa para ela no cursinho e deu de presente para ela uma boina. Gente, isso falou no coração da menina. Eu sei que na classificação da matemática, ela estava quase em 100º lugar. No português, ela passou, no português e na redação, ela passou a 19ª colocada. Só esclarecer o pessoal aqui que antes tinha um espaçamento entre as provas. Sim, exatamente. Havia uma diferença de mais ou menos um mês. Só fazia a prova de português e redação quem tivesse conseguido pelo menos média na prova de matemática. Mas a gente sabia que a médica era infinitamente impossível de ser aprovada. Pouco, né? Pouquíssimo. E ela fez tipo 6, 6,5, era pouquíssimo. Mas esse presente falou tanto no coração dela que essa menina passou, superou todas as dificuldades. Eu brinco até hoje com ela, eu falo que ela foi um trator. Ela passou derrubando todo mundo e mostrando a potência dela. Então é interessante que às vezes os filhos passam a acreditar, às vezes não, Sim. Os filhos passam a acreditar com os olhos dos pais, porque é isso que nós fazemos como pais, né? Nós temos que trazer essa confiança, essa autoconfiança e essa determinação de continuar brigando pelo que eles querem. É a visão de águia, né? Exato, exatamente. E eu falo assim, os pais não podem ter medo. É hora que você não blinda o seu filho. Você precisa não ter medo de que ele se frustre, porque a frustração faz parte da vida e faz parte do crescimento, Exato. do amadurecimento. Então, na hora que você vira e fala assim, não, tadinho, eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele vivencie isso, eu tiro dele a oportunidade de se arriscar e de crescer. Exato. Tem um vídeo, tem hora que tem coisa que presta na internet, tem hora que tem coisa que não presta, mas tem hora que tem muita coisa que presta também, quando a gente pega essas boas postagens. Tem um videozinho do menininho pequenininho mesmo, assim, quase um bebê, arrastando um pneu. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Ele vai... Aí o post ninguém falou com ele que era impossível. Entendeu? Ele não tem noção. Então, assim, a gente não pode limitar o potencial dos nossos filhos, pelas nossas frustrações, que a gente tem nossas limitações, que a gente já vivenciou, então pelas nossas pancadas, a gente não pode limitá-los. E, principalmente, a gente tem que dar asa, tem que entender que eles podem alcançar o melhor, mas que para voar, todo passarinho caiu do ninho. Sim. Entendeu? Para voar, e se você deixa ele cair uma, duas, na terceira ele já aprendeu a não cair mais. Então, e é uma coisa que a gente fala muito aqui, é o aprender com o erro. Sim. Isso é a melhor didática que existe. E quando a família promove o esforço do filho e que ele se frustra naquela pequena coisinha ali, que seja um desenho animado que não pôde assistir, um jogo que não pôde ir, uma festa que não pôde ir e tal, ele aprende, mas é uma correção com amor. Porque a vida não corrige com amor. Sim, de jeito nenhum. É só pancada. A vida não corrige com amor. A família corrige com amor. Então, quando você solidifica ele, se você edifica, fortalece, né? Cria a fortaleza, essa fortaleza foi construída com muito amor. Sim. Então ele vai tomar as pancadas da vida e vai continuar feliz. Sim. Ele vai tomar a pancada da vida, mas tá feliz porque aquela base dele é sólida no amor. Então, o que a gente vê muito são os pais protegendo, enfraquecendo, né? E aí, na hora que vem a pancada, teve o amor, mas ele não tá preparado pra pancada, ele nem lembra que teve o amor de pai e mãe, ele tá tomando a pancada e tá, né? Então, assim, é importante já, cada dia, cada momento, cada correção que você faz, né? Faça quanto antes melhor,
porque você vai fazendo essas correções que são fáceis quando eles são novos, para que lá na frente você não tenha que fazer uma grande correção, e aí é sofrido. Exatamente. Aí é o embate, aquela coisa toda. Eu falo que lá em casa eu tenho 2 exemplos muito interessantes dessas correções de curso. A primeira foi com Mariana, ela tinha uns 7 anos, mais ou menos, estava na escola, e era uma menina muito correta. A Mariana nunca foi de falar mentira, ela era muito transparente, tanto que eu falava assim, se eu tinha uma dúvida, se alguém tinha feito alguma coisa de errado ou não, eu perguntava pra ela, porque ela ia falar a verdade. E um dia ela resolveu pegar uma peça na gente, como diz, chegou pra mim e falou assim, na véspera do feriado, 14 de novembro, ô mãe, amanhã eu não tenho aula. Eu falei, 14 de novembro, meu feriado é dia 15, você não tem aula dia 14? Como era a escola, era pública? Eu falei, começou nós nem duvidamos dela de jeito nenhum. Aí começou a enrolação na escola, né? Arrumaram um feriado onde não tinha, né? Beleza. Ela, eu posso ir na casa da minha prima? Pode, tal. Foi brincar na casa da prima, eu falei, 5 horas eu passo aí na casa da sua prima pra te pegar, pra gente ir embora pra casa. Beleza. Aí deu 5 horas, Mariana, vambora. Não, mãe, não, daqui. Resultado, saímos da casa da prima 5h30. Azar dela, porque eu passava pra ir pra casa na porta da escola. Nossa. Quando eu passo na porta da escola, todo mundo de uniforme, porque 5h30 é horário de saída, né? Todo mundo de uniforme. Eu falei, Mariana, que história é essa que não tinha aula? Como assim não tinha aula? Não, mãe, a professora falou que eu vou na escola agora pra conversar, pra saber o que aconteceu, por que você... Ô, mãe, não precisa não. Fui eu que inventei que não tinha aula porque eu não queria ir pra escola. Aí eu falei, filho, se você tinha 15 de novembro, 14 de novembro, final de ano, a menina com a nota excelente, se ela tivesse me pedido pra não ir à aula, eu teria deixado ela faltar de aula. Aí, com esse negócio da mentira, a gente tinha um aniversário pra ir, num buffet de brincadeira, um buffet super legal. Ela não foi. Cheguei no aniversário, eu e o Augusto. O pai ficou com ela em casa. Cadê Mariana? Cadê Mariana? Está de castigo, porque mentiu. Tá certo. Pronto, curso corrigido. Certíssimo. Não teve, mas todo mundo ficou assustado. Mas você deixou ela de castigo, você não trouxe ela pra festa. Falei, não, ela mentiu, ela tem que saber. E foi um impacto muito grande pra todo mundo, porque como ela nunca mentia, eu não duvidei, a avó não duvidou, a menina que trabalhava com a gente, que é a Neia, que cuidou dele há muito tempo, então não duvidou, todo mundo acreditou nela. Então a gente já corrigiu. E a outra correção foi com o Augusto. O Augusto era um menino assim... Enquanto a Mariana ficava namorando o para-casa, ela adorava fazer o para-casa, passava horas fazendo o para-casa. O Augusto era aquele que, desde muito pequeno, ele pegava o para-casa, fazia rápido para ficar livre para brincar. Ele chegava, sentava, nunca tive trabalho para mandar fazer para-casa. Chegava, sentava, fazia, que queria ficar livre para brincar. Primeira vez que sentou um dia, fez o para-casa 5 minutos. Mãe, para-casa, acabei o para-casa. Falei, quê? Acabei para casa. Falei, como assim você acabou para casa, menino? Deu tempo não, 5 minutos, deu tempo nem de você folhear o caderno. Então, deixa eu ver esse para casa seu. Aí o para casa estava todo errado, né? Lógico. Peguei a borracha. Falei, olha, você pode fazer o para casa com a rapidez que você quiser, desde que você faça com perfeição e com excelência. Você pode ser rápido, você pode ser ágil, é até uma virtude, mas a excelência eu não abro mão. É aí que eu ganhei o apelido. De mãe general. Eu nunca abri, porque eu sei que eles são capazes. Vai fazer bem feito, todos os dois sempre fizeram as coisas muito bem feitas, porque a gente tem que exigir. Então, assim, são as correções de curso que a gente faz. Talvez naquela época você falasse assim, não, tô cansada, não vou brigar com esse menino agora, não. Dá trabalho, né? Educar dá trabalho, gente. Eu nunca lembro o nome dessa psicóloga, uma que passa no Instagram também, que ela tem um jeito meio nordestino de falar. Eu esqueci, Andréia alguma coisa, o nome dela. Tá fazendo um sucesso da vida. Ela fala, essa semana ela postou, né? Você gosta de comer pamonha? Você gosta de fazer pamonha? Criar filho é igual fazer pamonha. Fazer pamonha dá trabalho, gente. Bom é comer a pamonha. Fazer a pamonha é um trabalho do corpo. Criar filho é a mesma coisa. Dá trabalho. Você tem que brigar, você tem que corrigir, que não sei o que. O resultado é bom, mas dá trabalho. Você tem que viver esse trabalho. Não adianta você querer. Não tem atalho. Não há atalho na criação de filhos. E essa é uma verdade, sabe? Não há atalhos. E eu falo muito isso assim... a pessoa vira e fala assim, nossa, às vezes é uma mãe, eu fui criada por uma mãe sozinha, minha mãe criou a gente sozinha, não tinha atalhos, era uma mãe exigente, o sarrafo era lá em cima, né, e tudo, deu certo, ela botou os 2 filhos dela na faculdade, os 2 filhos estão empregados, né, e tal, e o que eu falo que o mais importante é que o pai e a mãe precisam
caminhar na mesma linha. Exatamente. É igual fala. Tem que falar a mesma linguagem. O George e eu, né, o pai do Augusto, a gente caminhava na mesma linha. Ele no coração dele, ele não estava sentindo a crença, mas ele não, como diz, não sabotou. Não atrapalhou. A jornada. Ele não sabotou. Precisava, a gente dividia, né? Um dia era eu que buscava, outro dia era ele. Dava o jeito, buscava o menino, levava o menino pro cursinho, e daqui a correria, aí às vezes eles iam viajar final de semana. Eu falava, tem jeito não, Augusto tem que estudar. Aí adaptou a vida para poder favorecer o estudo, mesmo que ele não tivesse com aquela crença solidificada no coração dele. Mas ele não sabotou. Então, assim, é importante isso. Pai e mãe, família, todo mundo centrado ali. Entendeu? Todo mundo empurrando, vão que vão, entendeu? E alinhando para essa prosperidade, né? E isso são valores que ficam para a vida, né? Ô Dani, pra gente encerrar aqui com chave de ouro, conta pra gente como foi a festa do boleto. Menino, nós saímos, nós compramos Eu tô sempre... A minha memória não me ajuda, sabe? Eu tenho uma memória meio seletiva, porque eu já comi tanto bolo por causa desse boleto. Gente, nós já celebrei, assim, não, eu lembro até hoje, vezes. Antes do Augusto ser aprovado, você chegou e falou assim, olha... Assim que o Augusto for aprovado, inclusive já visualizando a aprovação. Lógico. Eu vou fazer a festa do boleto, não vou pagar mais cursinho. Eu falo. Vou fazer um bolo. A gente saiu, a gente festejou, a gente comemorou, a gente foi para alguma confeitaria, não sei como é que é. Eu não me lembro de como você passou tanta coisa. Porque foi tanto. Depois que ele passou, foi um. Foram tantas comemorações, não, né? E foi um vucu-vucu louco, porque eu vou mudar de casa. Então, assim, a primeira dificuldade nossa ali, porque o Liberdade é um bairro muito disputado por causa da UFMG. Né? Então, eu falei, a única coisa que vinha na minha cabeça é, eu preciso arrumar uma casa para morar antes do povo, antes de janeiro, antes do pessoal da faculdade vir, porque eu ainda tinha uma série de condicionantes, que eu precisava de uma casa que eu conseguisse, coubesse no meu bolso, né, e tudo, e que atendesse as necessidades da minha família, minha mãe idosa, aquela coisa. Então foi uma loucura tão grande, e no meio do caminho, os exames do Augusto. Jesus, eu lembro de você, Jane, falando, não deixa pra vacinar o menino em cima da hora, não deixa pra ir no dentista em cima da hora, porque depois não dá. Gente, que correria, faz exame de sangue, faz exame daquilo, marca médico. Leva pro médico. Leva pro médico, é oftalmologista, é dentista, Jesus amado, e no meio do caminho eu caçando uma casa pra mudar. Eu sei que em dezembro eu já tinha a casa alugada, eu consegui mudar em janeiro. Eu fui pra casa, né, quando... a Mariana ainda estava de greve, que é a confusão da federal, com esse calendário doido, então a aula dela começava em janeiro. E o Augusto, no final de janeiro, já começava o colégio com uma semana antes, né? Então, em janeiro, dia 3 de janeiro, eu já estava com a mudança dentro da casa, então eu tinha metade da mudança numa casa, metade da mudança no outro apartamento. Eu demorei 6 meses para conseguir mudar do meu apartamento, esvaziar meu apartamento para poder alugar ele. Então foi um tão grande. Toda hora que tinha oportunidade, a gente, vamos tomar um café gostoso? Vamos comer um bolo gostoso? E eu continuo fazendo a festa do boleto. Começou a economizar no cursinho na escola, né? Não, continuo. Agora eu já estou, o Augusto já está na outra fase, né? Que agora já veio Enem seriado, ele já está fazendo cursinho de novo. Falei, Augusto, você não precisa, meu filho, fazer cursinho, você tem tal, colégio. Não, mãe, eu quero fazer o cursinho. Aí agora o sarrafo subiu, né? Que outro dia desse a gente estava comentando, né? No início do ano, a minha sobrinha passou na UFMG também. Aí eu falei pra ele assim: não, Augusto, não, que legal, hein? Sua irmã tá no UFMG, a Júlia tá no UFMG, agora falta só o Pedro, que é o primo dele, entrar na UFMG. Ele olhou pra mim e falou assim: não, mãe, falta eu também. Eu falei, você? Meu filho, é o mínimo que eu espero para você é o FMG, porque você está numa das melhores escolas desse país. Você é um super aluno, super estudioso. Você entra no regime de cota. Não quer fazer medicina, quer fazer engenharia. Então não é o curso. Falei, meu filho, o mínimo que eu espero para você é o FMG. Sim, eu falei assim, eu não quero nem saber. O sarrafo continua, minha mãe general continua presente. O sarrafo continua alto. Eu falei assim, meu filho, quando saiu o resultado dele, da aprovação dele, eu estava no serviço. A Carol, né, naquela ansiedade, ai, Carol, será que vai dar? Daqui a pouco ela me manda mensagem, passou! Eu estava doida no serviço, e eu trabalhava muito perto da escola dele, né, eu falei pra minha chefe, falei assim, eu não dou conta de ficar aqui. Eu preciso ir pro colégio dar a notícia pro Augusto, né. E a primeira coisa que eu falei com ele, falei, filho, da agora pra frente, você consegue conquistar tudo o que você quiser na sua vida, porque você já aprendeu o caminho. Você conhece
Você já trilhou uma vez. Eu falo muito isso. Quem trilha a jornada do sucesso uma vez, pode cair 1 milhão de vezes. Na hora que a gente vê uns depoimentos, né? A pessoa fala assim, o fulano já quebrou não sei quantas vezes e agora tá próspero de novo. E vai porque a pessoa que trilha o caminho da vitória, da conquista, da jornada, do sacrifício, uma vez ele consegue fazer aquele caminho quantas vezes for necessárias. Então eu falei com ele, você chega aonde você quiser. Então assim, é uma certeza, assim, eu falo que hoje, eu falo que eles falam muito isso, né? A gente baliza o sucesso de uma mãe por quão inútil ela se torna na vida dos filhos, né? Então, hoje, eu já estou caminhando para a minha inutilidade. Hoje, foi que dia? Foi ontem? Foi ontem que eu tomei um café com o Augusto, num café gostoso lá no Lourdes, fui levar minha mãe no médico, ele foi junto para me dar um suporte. Então eu falei, vamos tomar um café gostoso nas comemorações dos boletos, né? Festa do boleto. Aí ele tá assim, mãe, minha alegria vai ser o dia que eu pagar um café pra senhora. Ah, que delícia. Entendeu? Então assim, hoje eu estou caminhando pra minha inutilidade. Glória a Deus. Amém. Eu quero ser aquela mãe que vai só visitar e estragar a neta. Eu vou me permitir, assim, e eu falo assim, naquele dia eu tive certeza que ele, né, ele já vinha, lógico, independente do resultado da aprovação ou não, porque ele já tinha trilhado a jornada, mas na hora que saiu o resultado foi assim, sacramentou, né, põe seu filho no caminho do bem, dele ele não se desviará. Maravilha. O Augusto tá ele e a Mariana, trilha, todos né? dois estão na trilha. E a mãe continua com o sarrafo atrás. E com o burrete, e o general mandando, vamos gente. Esmurece não. A gente foi feliz demais de ver vocês assim também, porque igual eu falei no início, o Augusto, ele é muito cativante, né? Ele é muito especial pra gente, vocês também, a família inteira. E é um orgulho enorme também de ver vocês assim nesse caminho. E você falou isso com ele, né, Jane? A jornada não terminou ainda. Sim, é verdade. Agora é hora de alçar voos maiores ainda. Exatamente. Tem muita coisa pra conquistar. O gostoso é isso, né? Saber que eles sempre vão estar buscando algo mais. Exatamente. Eu gosto de ver assim, que eu falo que o saber que ele vai olhar para a vida e ele sabe que, eu falo muito isso, a gente sonha, tem uma diferença muito grande entre sonhar e projetar, né? A gente sonha, todo mundo sonha. Eu sonho em ganhar na Mega Sena, mas se eu não jogar na Mega Sena, não resolve nada. Então eu falo muito isso com eles, assim, hoje ele sabe sonhar e projetar o que ele quer. Então, eu sonho, ele sonhou com o colégio militar, ele executou o sonho, ele executou o projeto. Ele sonhou com o colégio, ele almejou o colégio, ele falou, qual que é o meu caminho? Ele traçou estratégia, ele fez um projeto de vida, um projeto de solução, ele planejou e alcançou. E para isso é tudo na vida. Tudo que você sonha, não importa aonde, a sua condição. Eu falo assim que eu vim de uma condição muito mais carente do que eles, do que meus meninos. Eu ainda brinco, outro dia eu estava falando com a Mariana, né, a gente falando da universidade, eu falei, Mari, eu fui aluna FUMP nível 1. Que era aquele aluno que é o mais necessitado, e cheguei onde eu chego hoje, estou, né, com meu bom emprego, meu bom salário, podendo proporcionar para eles não conseguirem sequer uma bolsa da FUMP. Né? Então, assim, a jornada, então eu falo assim, quando a gente deseja, a gente projeta, e eu fico feliz que eu consegui ensinar isso para eles, que não basta sonhar. Sonhar é muito fácil, ficar sentado, e aí olha para o sucesso do outro e fala assim, mas o fulano é inteligente. Mas o fulano teve sorte. Né? Eu falo, sorte uma vírgula. Quem sabe o peso da nossa sorte. Né? Então, o Augusto teve sorte. A sorte que ele teve foi que ele orou antes de entrar na prova, fez o dever de casa e Deus conspirou, mas não existe sorte. Se ele não tivesse preparado, não há nada que o universo conspirasse a favor dele que não fizesse ele alcançar, né? A sorte ajuda o preparado. A sorte ajuda o preparado, justamente. Então, eu falo, hoje eu fico tranquila, que ele vai olhar e falar assim, eu quero tal ponto. Ele sabe o caminho, ele está no caminho. Ô Dani, muito obrigado pela conversa aqui hoje. Tenho certeza que você vai inspirar muita gente. Não tomara. Com o caminho do Augusto, né? O Augusto já inspira, a gente sabe disso, lá no colégio, no cursinho. E daqui pra frente, só vitórias. Se Deus quiser. Tudo vai funcionar muito bem pra eles. É igual eu falo, a gente nem fica assim naquela expectativa de só vitórias, porque a gente não consegue ter uma vida que ela é o tempo todo
perfeita, maravilhosa, né? A gente tem os caminhos, mas só que a gente vai conseguir passar pelos momentos difíceis com resiliência. Sem dúvida. Porque foi construído a base, né? Então vão vir os momentos tenebrosos, vão vir os momentos, às vezes, de dor, de angústia, de ansiedade, mas você sabe que tem a luzinha no fundo do túnel e que você sabe como agir. Que é possível. Então, assim, acho que eu falo que isso porque, infelizmente, as pessoas às vezes esperam muito uma tal felicidade, né? Que, nossa, a vida é perfeita, né? Aquela vida de Instagram, né? De postagens. Não, a vida é de coisas simples, mas em todos os momentos a gente tem que estar fortalecido, que a gente consegue dar para a prosperidade, as conquistas e passar pelos momentos que sejam mais dolorosos e tudo com essa fé. E a crença, eu falo muito, mães, acreditem, creiam mesmo assim, aquela fé construtiva. Eu acho que o mais importante é isso, que eu tenho certeza que foi o que me conduziu, foi a certeza que ele chegaria lá. Ótimo. Muito obrigado, Dani. Obrigado, Jane. Obrigado, Vitor. Tchau, pessoal. O pessoal vai agradecer muito. Tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau. Até a próxima.